Olá, querido, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês vão ouvir nem ver esse vídeo, mas eu peço a Deus que você esteja bem, que sua família esteja bem, tudo bem. Se vocês querem saber de mim, eu estou bem, com a graça de Deus. E hoje, pessoal, eu estava aqui pensando, aqui meditando na palavra do Senhor, eu estava aqui pensando, quantas vezes Deus nos tem livrado? Quantas vezes o Senhor tem te libertado de alguma coisa, de alguma enfermidade? Quantas vezes Deus tem te livrado de alguma queda, de algum acidente? Acidente de carro, acidente de moto, acidente doméstico, não é verdade? Quantas vezes, muitas vezes a gente vê os vídeos aí passando, aqueles vídeos de livramento que as pessoas, o carro só falta matar a pessoa, o carro fica esbagaçado, mas a pessoa fica livre, não é verdade? E isso só pode ser a mão de Deus livrando essa pessoa. Mas também eu tenho visto pessoas às vezes ser bem-sucedida, abençoada e não agradece a Deus. Diz que é sorte, que teve sorte, que trabalhou muito. Agradece a todo mundo, menos a Deus, não é verdade? Mas eu quero falar para você que não foi sorte. Nada é sorte. Tudo é a mão de Deus. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus livrando você, livrando a minha pessoa. Mas também eu quero falar que isso não acontece só com você. Parece até que a gente temos a tendência de duvidar muito mais do que crermos, não é verdade? E para que não fique só na minha palavra, só nessas palavras que eu estou falando para você, eu vou ler, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, que aconteceu também com o pessoal do Israel, em Atos dos Apóstolos, com os discípulos do Senhor. Eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, mas eu vou ler aqui a partir do versículo 6. Aqui vai falar sobre a prisão de Pedro. E você vai ver que essas pessoas também, elas, por mais que estivessem buscando o livramento de Deus, elas tiveram um pouco de dúvida. Vamos ler? Já abriu sua Bíblia? Atos dos Apóstolos. Fica aqui no Novo Testamento, no capítulo 12, a partir do versículo. Eu vou ler aqui a partir do versículo 6, que diz assim, ó: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, o anjo falando para Pedro. Vista-se calça e sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E, saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Ele achava que era uma visão, um sonho, né? Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, depois que o anjo deixou ele caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Eles estavam orando a favor de Pedro, eles tinham se reunido. Muita gente tinha se reunido na casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Eles estavam ali orando para que Deus libertasse Pedro, para que ele não fosse exposto à vergonha, para que ele não fosse levado a julgamento, que ia acontecer isso. Herodes ia colocar ele para ser julgado diante do povo, diante aqui das autoridades, não é verdade? Porque ele pregava o evangelho, porque ele falava de Cristo, então ele estava sendo perseguido. Onde se reunia muita gente e estavam orando. Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Ela estava tão feliz que saiu na carreira, em vez de abrir a porta para Pedro entrar, porque Pedro, na hora que Herodes sentisse falta dele, iria persegui-lo. Então, ela correu, ainda atrasou um pouco mais e foi dizer aos outros que ele estava à porta. E exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele.
Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Ou seja, se eles estavam orando para que Pedro fosse liberto, se eles estavam ali reunidos orando para que Pedro fosse liberto, por que eles iriam duvidar? Eles acharam que era o anjo de Pedro que estava à porta. Os judeus, eles tinham um pouco de superstição, né? Aí eu não sei explicar muito bem, porque eles achavam que era o anjo de Pedro. Mas eles pensavam que era o anjo de Pedro que estava à porta. Eles não imaginavam que era Pedro que estava ali. Ou seja, eles estavam orando a Deus, pedindo a Deus para libertá-lo, mas na hora que foi liberto, na hora que o anjo libertou Pedro e ele chegou à porta, eles duvidaram. Eles acharam até que a mulher estava louca, né, por falar aquilo. Isso acontece também com a gente, pessoal. Às vezes a gente está orando, pedindo uma coisa a Deus, clamando, clamando, clamando. Às vezes a gente tá clamando, mas não está com aquela fé verdadeiramente, com aquela esperança que algo vai acontecer. Mas como na hora que a gente está clamando, a gente se derrama ali na presença do Senhor, o Senhor nos ouve. E às vezes a gente, quando recebe a bênção, nós estamos tão desiludidos que às vezes a gente não acredita que foi Deus agindo na nossa vida. Mas sempre foi Deus, gente. Cada livramento, a Bíblia fala que toda boa dádiva, toda coisa boa que acontece na nossa vida é o Senhor Deus que proporciona para nós. Esses dias eu estava assistindo a TV e também vi uma reportagem de um médico, um senhor de 80 e poucos anos. Ele ia passando em cima de uma calçada, primeiro passou um homem e nada aconteceu. Quando esse médico passou, abriu-se uma cratera, esse homem caiu dentro desse buraco, gente. Um homem já de idade. Caiu dentro desse buraco, ficou lá preso. Você vê assim, se você vê a reportagem, você diz, esse homem não vai escapar. Ele caiu dentro desse buraco. Ele falando na reportagem que ficou uma pedra muito pesada em cima do fêmur dele, da perna dele, por isso que ele ficou com o fêmur, estava fraturado. Aí a reportagem, os filhos falando que ele ainda teve, ele ficou calmo, por ele ser médico, eu acho que ele ficou calmo, né? Ele já sabia as táticas, ficou calmo. Ainda deu tempo dele colocar a mão no bolso, pegar o seu celular e ligar para sua esposa, falando que tinha sofrido um acidente e era muito grave e ele estava ali só pela graça de Deus. E aí a esposa ligou para o SAMU, ligou para os médicos que foram lá, resgataram ele. E o outro médico amigo dele, que atendeu ele, falou que aquilo ali foi um milagre de Deus. Para um médico, né, um homem da ciência falar que é um milagre de Deus, é um milagre mesmo de Deus. Ou seja, pessoal, tudo que acontece na nossa vida é Deus agindo. Tudo de bom que acontece na nossa vida, livramentos, vitória, livramento de morte, você ser curado quando você ora, quando você clama, quando você busca, é Deus chegando ali com a providência. Muitas das vezes ele não age de forma física ali, que você deseja, quando alguém coloca a mão, mas ele age de outra forma. Ele usa um médico para lhe dar um diagnóstico, ele usa um médico para tratar de você, uma enfermeira para cuidar de você, alguém para cuidar de você, mas sempre foi o nosso Deus agindo no nosso meio. Então nós devemos ser gratos ao Senhor, devemos agradecer ao Senhor, ser grato ao Senhor. Eu falo para mim mesmo também, devemos agradecer ao Senhor a cada dia, pelas vitórias, pelas dificuldades também, porque a Bíblia fala que em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos gratos a Ele, é que nós venhamos agradecer pelas bênçãos, pelas lutas, porque as lutas servem para que nós também possamos crescer e amadurecer na presença do nosso Deus. Então nunca foi sorte, sempre foi Deus. Esta é uma mensagem curta que eu trouxe para mim, para a sua meditação, e que o Senhor possa abençoar você nesse dia de hoje, que você possa buscar mais o Senhor, confiar mais nele, e o mais ele vai fazer na sua vida, na sua família. Que Deus abençoe seu dia, tenha um bom dia, fica na paz de Deus.